Meus irmãos, nós vamos agora então para a palavra de Deus e vamos então voltar a onde nós estamos acampados, no versículo 12 do primeiro capítulo de Abacuque. Vamos voltar à nossa tenda ali e vamos ver o que o Senhor tem para nós falar conosco ainda neste versículo, nesta manhã. Abacuque capítulo 1, verso 12, todos encontraram? Vocês estão bem? Vocês dormiram bem? Estão descansados, despertos? Podendo prestar atenção e ouvir a palavra de Deus, confiar nele e ser edificado e fortalecido por ele nesta manhã? Amém? Que todos nós possamos ter este coração de esperar em Deus, esperar ouvi-lo, esperar ele nos chamar a confiança nele e revelar-se mais dele para nós, para que possamos ter mais alegria nele, poder gozá-lo para sempre, que é o nosso propósito, glorificá-lo e ter prazer nele. Abacuque capítulo 12, versículo 1, ou capítulo 1, versículo 12, diz assim, a santa palavra de Deus: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos, ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Somente até aqui, meus irmãos. Nós vamos voltar então ao tema do juízo e disciplina. Juízo e disciplina. Nós estamos estudando alguns temas, eu falei com vocês, nas primeiras pregações a respeito de Abacuque, nós iremos estudar alguns dos grandes temas deste livro, deste profeta chamado Abacuque. E com certeza nós chegamos aqui no versículo 12 e o profeta menciona que o que Deus está fazendo com o seu povo, lá naquela época, cerca de 600, 500 anos antes de Cristo, o que o Senhor estava operando com eles é tratando eles como seus filhos. E o que o pai faz com os seus filhos? Ele os forma, ele os treina, ele os disciplina. Então é este o tratamento que Deus estava tendo com este povo naquela época, e essa é a lição que Deus tem para nós hoje. Juízo e disciplina são os métodos de Deus tratar conosco, que somos seus filhos, e é com respeito a isso que nós iremos continuar vendo hoje. O nosso ponto aqui é que nós temos, irmãos, que compreender o ensino bíblico a respeito desses métodos de Deus, de tratar com os seus filhos e santificá-los então. Será que nós estamos familiarizados com esse tipo de ensino em nossos dias? Será que nós temos compreendido como Deus tem nos tratado e quais são os seus métodos? Quando Deus lida conosco por meio das circunstâncias da vida, será que nós sabemos interpretar os métodos de Deus? Eu acredito que Deus deve realmente estar querendo nos ensinar isso realmente, porque quase que uma coincidência, o tema das pregações até aqui tem sido todos eles voltados a esse tema do sofrimento e da disciplina. E qual é a relação dele com Deus e o que Deus está fazendo em nós por meio deles. Então que nós devemos prestar atenção, e como eu sempre costumo dizer neste púlpito, se ouvirmos a voz de Deus, temos que dar ouvidos ao que Deus está nos dizendo, exposição através de exposição, Deus está nos comunicando, falando através da sua palavra. Então até aqui nós vimos que o julgamento de Deus, o tratamento de Deus com o pecado no passado, que seu julgamento no passado. Vimos também o que será o tratamento, o juízo de Deus com relação ao pecado no futuro. E nós tratamos então esse tema do juízo passado e juízo futuro. Mas e hoje, e no aqui, e no agora, qual é o tratamento de Deus para com os seus filhos? E o ponto é que o tratamento de Deus com os seus filhos, em relação aos pecados dos seus filhos, no tempo de hoje, no presente, é denominado pela Bíblia, pelas Escrituras, como disciplina. É o tratamento, a educação, a formação, o treinamento que Deus dá e mantém com os seus filhos agora, aqui, hoje. E o tratamento, então, é o tratamento que Abacuque está destacando aqui, quando ele diz: ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, o estabeleceste para servir de disciplina. Então essa disciplina
essas circunstâncias difíceis que nós passamos, e que Deus está usando para nos treinar, nos disciplinar e nos moldar, é algo que os antigos cristãos sempre sabiam bem, sempre estudavam bem os métodos da providência de Deus para conseguir interpretar e ver o que Deus está querendo tratar com eles, por meio das circunstâncias. E os antigos cristãos, como eu estou destacando aqui, sabiam muito bem disso. Por exemplo, Agostinho de Hipona, no século IV, então 300 e pouco anos após Cristo ter morto e sido ressuscitado e assunto ao céu, Agostinho escreveu o seguinte a respeito da disciplina. Ele diz assim, qualquer angústia ou tribulação que sofremos é para nós aviso e correção. Então ele entendia que qualquer tribulação ou qualquer angústia que nós sofremos na nossa vida, no aqui e no agora, é para nós um aviso e uma correção. Aviso e correção de quem? De Deus. Nós vivemos no mundo de quem? De Deus. O mundo não existe por causa de nós, o mundo existe por causa de Deus. Nós não existimos por causa de nós existimos por causa de Deus. E todas as circunstâncias que estão acontecendo ao nosso redor não são governadas por nós, são governadas por Deus. Então todas as situações de aflição e de angústia que nós passamos são para nós um aviso, um alerta e alguma correção. É Deus nos treinando, nos moldando, nos levando aos propósitos que Ele tem para cada um dos seus filhos. Jonathan Edwards escreveu no seu diário, quando ele tinha 20 e poucos anos, puritano Jonathan Edwards, viveu há cerca de 300 anos atrás. Ele escreveu a seguinte resolução, ele diz: resolvi que depois de situações aflitivas, eu avaliarei em que aspectos me tornei diferente por elas, em quais aspectos melhorei meu ser, e que bem me adveio através dessas mesmas situações. Olha só, aqui está um jovem de 20 e poucos anos que entende que as situações aflitivas, como ele descreve aqui, que acontecem na vida dele, ele deve avaliar elas para ver o que elas estão produzindo nele, o que elas estão querendo corrigir nele, e o que eles estão melhorando o seu ser por meio dela, porque ele entende que Deus está usando as situações aflitivas como ferramentas, como meios de moldar alguma coisa em nós. Então ele procura o que há de positivo na aflição, não no que há de negativo. A nossa tendência quando passamos por aflição é o quê? É focarmos no aspecto negativo e não, às vezes nem sequer pensamos no que isso está produzindo de positivo em nós e naqueles à nossa volta. Pois bem, quando nós focamos no aspecto negativo, o resultado disso é reclamação, é murmuração. Mas quando nós pensamos no aspecto positivo, o resultado disso é ação de graças, é gratidão. E todos nós sabemos que Deus não quer de maneira nenhuma, é um pecado quando nós murmuramos das coisas que Ele nos fez, por meio das circunstâncias da vida. E todos nós sabemos, se conhecemos um pouco o Novo Testamento, sabemos que a vontade de Deus para nós é que nós sejamos gratos, agradecidos, e que estejamos alimentando essa gratidão em nossos corações. Como nós faremos isso? Avaliando em que nós estamos nos tornando melhores por meio das situações aflitivas que passam por nós. Muitos de nós estamos presos numa mentalidade obscura quando passamos por aflições, e principalmente quando passamos por muito tempo, porque estamos presos na caverna da murmuração. Nós precisamos ir para fora e olhar para a luz e começar a enxergar as coisas aos pontos, através do óculos, da visão de Deus. E aí então começamos a ver o que há de positivos nas coisas que estão acontecendo conosco, e o que nós estamos sendo moldados. Porque o Novo Testamento nos diz, Paulo diz: esta é a vontade de Deus para vocês, a vossa santificação. Nós estamos preocupados com o nosso bem-estar o tempo todo, estamos preocupados com a nossa felicidade o tempo todo, mas Deus está preocupado com a nossa santificação o tempo todo. Os sofrimentos são contrários à nossa felicidade temporal, os sofrimentos são contrários ao nosso bem-estar temporal, mas não são contrários à santificação de Deus. Por isso Deus envia sofrimento em nossas vidas, porque Ele está mais preocupado com a nossa santificação do que com o nosso bem-estar, no sentido de sentirmos bem. E você? Será que você conhece então a disciplina de Deus? Sabe quando Deus está te disciplinando?
Você sabe interpretar isso? Quando é uma disciplina de Deus que você está passando ou não? Sabe os propósitos pelos quais Deus disciplina você? Porque toda disciplina de Deus que vem às nossas vidas tem um propósito. Você consegue discerni-los? Sabe quais são os métodos que Deus costuma usar para te disciplinar? Cada um numa área, às vezes. É isso que nós veremos aqui nessas pregações e nas próximas a esse respeito, meus irmãos. Vamos começar então introduzindo o nosso tema da disciplina, tentando descrever basicamente o que é disciplina nas Escrituras, nesse sentido que nós estamos tratando aqui. A primeira, vamos partir bem do princípio. Disciplina, meus irmãos, é tudo aquilo que Deus usa para a nossa formação. Preste bem atenção nessa palavra, formação, para o nosso crescimento saudável e para nos santificar ou moldar em todas as áreas de nossas vidas, seja ela emocional, mental, moral e espiritual, e quando necessário, nos corrigir e até mesmo nos punir em consequência de nossos pecados. Então você viu que a definição que eu dei aqui não foi primariamente de corrigir nossos pecados, corrigir algum pecado específico que nós cometemos. Foi primeiramente nos formar e nos treinar e nos moldar. Porque a primeira coisa que nós temos que aprender, e focaremos nisso hoje, é o aspecto positivo da disciplina. Porque a imagem que nos vem à mente quando pensamos em disciplina de Deus com relação aos seus filhos é a imagem de um pai com uma cinta. E a imagem de um pai com uma cinta na disciplina corretiva nós veremos na próxima pregação. Hoje trataremos o aspecto positivo de Deus. E qual é a imagem dessa disciplina formativa e não corretiva, formativa? Qual é a imagem, qual é a figura que nós podemos usar para ilustrar? Em contraste com a imagem de um pai com a cinta na mão, que também é positiva, que também é muito boa e necessária, mas não é o aspecto principal da disciplina. Qual é? É a ideia que nós vemos lá em, por exemplo, Isaías 64:8, onde nós vemos o quê? Deus, através do profeta, usa uma figura de um oleiro para moldar o barro, para formar um vaso, de acordo com os propósitos do oleiro. Então a disciplina formativa é a disciplina por meio da qual nós somos formados, nós somos modelados para que possamos cumprir um propósito de Deus em nossas vidas. Então não é negativo, no sentido de para corrigir-nos, essa disciplina formativa, de algum pecado específico que nós cometemos e que Deus quer nos corrigir. Essa é a disciplina corretiva, nós veremos depois. Mas a disciplina bíblica, a disciplina de Deus para com os seus filhos, ela é primariamente positiva. Deus está criando os seus filhos, Deus está treinando os seus filhos e o moldando, como um oleiro molda um vaso, moldando para que esse vaso seja de acordo com o propósito final que Deus tem em mente para a sua vida. Então é positiva e não é necessariamente ligada a algum pecado específico que você cometeu. Essa disciplina geral, positiva e formativa, como eu quero chamá-la aqui. Eu poderia descrever as diversas disciplinas que nós vemos nas Escrituras como 3 tipos, ou a mesma disciplina sendo usada para 3 propósitos diferentes. Então a primeira delas eu destacaria a disciplina formativa, a segunda delas eu destacaria a disciplina corretiva, e então poderíamos até mesmo descrever, porque temos base bíblica para isso, um tipo de disciplina que é punitiva. Se você lembrar da história de Davi, você vai entender que algumas das disciplinas que Deus deu a ele eram também corretivas, eram também formativas, mas havia uma ênfase punitiva. E outras têm uma ênfase corretiva, também é formativa, também é punitiva, mas às vezes a ênfase é uma correção. E às vezes não tem necessariamente uma correção, não tem necessariamente uma punição por um pecado específico, às vezes ela é geral e ela é formativa, e essa está acontecendo com cada um de nós em todo o tempo. Se somos filhos de Deus, Deus está nos formando. Se somos filhos de Deus, Deus tem propósito para conosco. Se somos filhos de Deus, somos corrompidos pelo pecado, então ainda não somos aquilo que devemos ser. Por isso Deus irá nos formar por meio das diversas aflições que acontecem em nossa vida. Essa é a disciplina formativa, meus irmãos. E qual é o propósito dessa disciplina positiva, formativa?
Aliás, antes de entrar no propósito, eu vou usar uma ilustração que eu pulei ali, que é muito boa, para descrever a disciplina positiva de maneira geral. Por exemplo, para que nós possamos entender o que é a disciplina, quando nós plantamos uma pequena árvore, não sei se alguém já plantou, uma pequena árvore, muitas vezes é necessário que a gente coloque uma haste de madeira do lado, uma haste reta, e aquela mudinha ali, ela vai crescendo. E o que nós precisamos fazer? Para que ela não cresça torta, para que ela cresça reta para cima, como deve ser, nós colocamos aquela haste do lado, e conforme ela vai crescendo, nós vamos pegando um lacinho ali, um barbantezinho, e amarramos ela naquela haste. E ela vai crescendo, e ela vai entortando. Nós pegamos, amarramos ela e juntamos naquela haste, mais uma vez. E nós vamos acompanhando o crescimento dela, dando a formação para ela através dessa disciplina. Qual disciplina? Aquela haste reta e aquele barbante está disciplinando a plantinha para que ela cresça reta e não torta. É isso que os pais fazem com as crianças, meus irmãos. A disciplina formativa, os pais estão constantemente dizendo coisas ou treinando de diversas formas os seus filhos para tirar os desvios deles e fazê-los crescer os retos, moldando eles cada vez mais, tirando todas as arestas do pecado, tentando moldá-los cada vez mais em relação à vontade de Deus e à lei de Deus, que serve como essa haste, esse padrão na qual nós somos enquadrados. Então você vê a disciplina como algo extremamente positivo. Um outro exemplo de disciplina formativa muito bom é aquilo que está diante de cada um de nós aqui, de vocês, o aparelho. O que esse aparelho está fazendo? Ele está disciplinando os meus dentes. Os meus dentes ficaram tortos. Então, os dentistas desenvolveram essa técnica de fixar uma haste nos dentes e fixá-los a esta haste. Então, todos os dias, essas borrachinhas vão puxando um pouquinho o meu dente. E isso vai fazendo o quê? Vai disciplinando ele. Por quê? Vai trazendo um padrão na qual eles vão sendo trazidos a esse padrão. E aí eles vão saindo daquele padrão de tortura, o padrão errado, e se encaixando aonde eles devem estar. Então o aparelho é um exemplo, uma ótima ilustração de uma disciplina formativa. É um meio pelo qual Deus vai nos trazendo, nos moldando para aquilo que Ele quer que nós sejamos. Eu pergunto a você, você já é aquilo que Deus quer que você seja? Você já é aquilo que Deus quer que você seja? Se você não é, Deus irá te disciplinar positivamente para te moldar e te trazer para aquilo que Ele seja. E eu acho bom que vocês entendam isso, porque vai ser mais fácil para vocês. Porque às vezes Deus está nos levando para uma direção e nós estamos recalcitando contra os aguilhões, que nem Deus falou com Paulo, e querendo ir para outra direção. E Deus não vai desistir da sua disciplina. E às vezes nós vamos sofrer sem entender. Quando nós devemos fazer, que nem Jonathan Edwards e Agostinho, quer parar para entender o que Deus está fazendo comigo através disso, o que Ele quer. O que Ele está mostrando? A gente está cortando algumas áreas da nossa vida, algumas arestas. Por quê? Porque Ele quer que nós vá para outra direção. Entenda como é importante esse tema e como é positivo esse tema, disciplina formativa. Então eu teria pelo menos 3 ou 4 propósitos para destacar, os 4 propósitos pelos quais Deus usa essa disciplina formativa em nossa vida. O primeiro deles, eu gostaria de destacar, não necessariamente é o mais importante, mas eu gostaria de destacar como primeiro propósito que nós vemos nas Escrituras, que Deus busca com essa disciplina formativa em nossas vidas, é o propósito de nos preparar, nos moldar, para que nós cumpramos algum propósito específico, alguma função ou chamado, como você entenda melhor, alguma função específica neste mundo. Isso é interessante, você vai ver muito isso nas Escrituras. Quando Deus tem uma função específica, e Deus costuma ter funções muito específicas com muitos dos seus filhos, quando Deus tem uma função específica para os seus filhos, Deus vai discipliná-los, isto é, treiná-los com as circunstâncias durante a sua vida, para moldá-los, para dar-lhes a eles certas capacidades, certas habilidades, para tirar deles certos defeitos, certos desvios, para que ele seja a pessoa certa, para o momento certo, para cumprir a função certa que Deus tem em mente com você lá na frente. Para iluminar a mente de vocês, eu gostaria de usar o exemplo, para mim é um exemplo clássico disso, e vocês devem conhecer, eu espero que vocês conheçam, eu espero que vocês leiam a Bíblia de vocês todos os dias, e passem várias e várias vezes, vocês vão passar várias vezes para o livro de Gênesis.
Lá no livro de Gênesis, lá a partir do capítulo 30, 40, os últimos capítulos, você vai encontrar um homem chamado Jacó. E você vai ver que ele teve vários filhos, 12 filhos, e um deles chamava José. E vocês vão saber o que aconteceu com José durante a sua infância, ou adolescência, juventude. Que ele tinha certas qualidades específicas que o pai dele enxergou, e o pai dele fomentou essas qualidades de liderança, porque ele entregava os podres dos irmãos dele para o pai dele, e o pai gostava muito dele, Jacó, e aí ele fez uma túnica muito bonita para ele. Essa túnica bonita destacava ele como um pequeno líder do bando, dos 12 ali, e ele se tornou o filho querido de Jacó. E aí nós vamos ver que isso trouxe muitos problemas para José. E aí José, inclusive, teve um sonho, ou 2 sonhos, e nesses sonhos, para resumir, eu espero que vocês conheçam também, estou pressupondo que vocês conhecem a história, nesses sonhos, todos os seus irmãos e os seus pais se curvavam diante de José, porque José estava numa posição muito elevada, e o José, meio inocente, compartilha esses sonhos à mesa, ou como seus irmãos, seus pais, e todos ficam revoltados com ele, porque esse rapaz está dizendo que ele vai reinar sobre nós, ele é louco, como assim? E aí os irmãos não puderam mais falar com ele, criaram um ódio no coração dele. Certo dia nós sabemos que os seus irmãos armaram contra ele para matar ele. Tentaram matar ele, pegaram ele no campo, agarraram ele, jogaram num buraco, não me lembro agora qual o termo que a Bíblia usa, jogaram ele num buraco, numa cisterna, algo assim, e aí planejaram matá-lo. Mas aí, de repente, decidiram vendê-lo, porque aí passando uma caravana de ismaelitas que ia em direção ao Egito, e eles disseram aos irmãos entre si: por que matar? Não vamos ganhar nada, vamos aproveitar e se livrar desse cara, e ainda fazer uma graninha. E aí venderam ele para a caravana de ismaelita que estava indo em direção ao Egito, venderam ele como um escravo. E lá no Egito ele foi colocado no mercado de escravo, e ele foi comprado por um senhor que trabalhava para o rei. Se não me engano, de alguma forma, algum capitão da guarda, alguma coisa assim, Potifar, e aí ele foi vendido como escravo a este Potifar e trazido para a sua casa. Mas o que acontece lá? Deus tinha um propósito em mente com José lá na frente, e ele precisava ser moldado em algumas coisas. Ele já estava sendo moldado por tudo isso que aconteceu até aqui. Mas Potifar começa a perceber que José tem uma grande habilidade de liderança. E aí Potifar deu a ele, a José, o cargo de mordomo de toda a sua casa. E aí José recebe a administração de toda a casa de Potifar. E a Bíblia diz, lá no livro de Gênesis, que você vai ler, que Deus abençoou a casa de Potifar, que era um egípcio, por causa de José. Onde José tocava era muito bem administrado, a coisa prosperava, a coisa andava. E Potifar via isso, então ele colocava todos a casa dele, todos os servos, todos os negócios da casa de Potifar sobre a administração de José. E tudo isso José estava sendo moldado. E aí, de repente, a mulher de Potifar põe os olhos em José e quer se deitar com ele. E aí, dias após dias, importunando até que ela prepara uma arapuca, digamos assim, arma para ele. E aí, José foge. E aí, vocês conhecem a história, preciso resumir. José foge, é acusado de estupro. Potifar acredita em sua mulher. E aí, ele pega e manda prender José. E aí, mais uma vez, José está numa pior. E aí, mais uma vez, José está no cárcere. E aí, mais uma vez, o carcereiro percebe a capacidade de liderança de José. E aí, o que acontece? Chama ele para trabalhar junto com ele. E aí, todo o cárcere estava sob a administração de José. Mais uma vez, Deus está, através das aflições aflitivas de José, moldando José para aquilo que ele seria lá na frente. Deus tinha uma função em mente para José lá na frente. E para cumprir essa função lá na frente que o José tinha em mente com ele, de ser governador do Egito, Deus estava usando as provações menores, as aflições menores na vida de José para moldá-lo, para formá-lo, para que ele se tornasse aquele grande homem, aquele grande governador que ele foi depois, como governador do Egito, num período de grande crise, onde Deus, através de José, abençoou os egípcios, abençoou a sua família, e como nós conhecemos a história. Então, o que eu quero destacar aqui é esse método de Deus. Porque isso não é um método apenas lá que Deus usou especificamente com José e em nenhum momento mais. Nós vamos encontrar Deus usando o mesmo método com Davi. Quanto tempo Davi demorou para conseguir chegar ao reinado de Israel? Quantos sofrimentos Davi sofreu, meus irmãos? Se vocês leem
1 Samuel, 2 Samuel. Quantos sofrimentos Davi teve e quantos anos se passaram até que ele chegasse a ser rei de Israel. Porque, meus irmãos, ele estava sendo disciplinado, aquelas diversas aflições na vida de Davi estava formando ele, estava moldando ele, Deus estava modelando ele para que ele viesse a estar preparado a reinar sobre Israel de maneira que Deus seja glorificado. E nós vamos encontrar esse método por toda parte nas Escrituras. Deus faz isso quando Ele tem um propósito em mente com os seus filhos, de que eles cumprem algum chamado, às vezes está lá na frente, ou às vezes você já está cumprindo ele. Deus vai usar algumas situações na sua vida que vão te preparar, te modelar, te trabalhar em você certas qualidades, certas características, e tirar algumas coisas de vocês também, como orgulho, como a autodependência, como aquela autonomia, aquela dificuldade de depender de Deus. Deus vai trabalhando tudo isso, essa sua fidelidade a Deus, para então você ser colocado, estar pronto e ser colocado naquela função que Deus tem para você, meus irmãos. Isso não é algo apenas que Deus usou no passado. Nós temos visto homens, Deus feito isso na vida de muitos e muitos homens durante a história da igreja. E isso, acredito, acontece com todos nós, porque, crendo ou não, ainda que não seja uma função muito específica, como ser governador do Egito, Deus tem um propósito e funções e chamados para cada um dos seus filhos. E muitas vezes os seus filhos não estarão prontos, por isso precisarão ser disciplinados. Então este é o primeiro propósito que eu gostaria de destacar. O propósito da disciplina formativa, de nos preparar para alguma função lá na frente. Agora, para introduzir o próximo propósito da disciplina formativa, eu gostaria de mencionar o que C.S. Lewis escreveu em uma de suas cartas. Ele criou algumas cartas fantasias, algumas cartas fictícias, em um livro que ele denominou de Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, que seriam cartas, é uma ficção que ele cria para poder trazer alguns ensinos específicos. A ideia do livro e das cartas é que seria de um demônio mais velho que escreve cartas para um demônio mais novo, que era o seu sobrinho, e que ele acabava de se formar na escola de demônios, e agora ele estava indo para tratar os seus pacientes. Quem eram os pacientes? Eram as pessoas. E aí esse demônio mais velho está ensinando esse demônio mais novo a como ele agir para afastar os seus pacientes de Deus e trazê-lo cada vez mais para perto do diabo. E aí esse demônio mais velho dá algumas dicas para esse demônio mais novo. E aí em uma das cartas eu percebi uma coisa muito interessante que o C.S. Lewis quer dar a entender, que tem uma relação muito grande com esse tema da disciplina formativa, que o fato de Deus colocar os seus filhos em aflições. E aí o demônio mais velho, então, escreve para o demônio mais novo as seguintes palavras, que no caso é o C.S. Lewis escrevendo, não é demônio nenhum, é ficção. Tá bom? Para ninguém se assustar, olha, ele vai ler o que o demônio falou. Não, é o C.S. Lewis, o autor, que está nos ensinando algumas coisas através desse personagem, ok? Então, o demônio mais velho vai dizer, entre aspas, muitas vezes temos a impressão que ele está fazendo coisas ruins com as pessoas, num primeiro momento, só para descobrirmos em seguida que o que nos parecia mal era outro sofisma dele para beneficiar a esses pobres humanos. Perceberam? Como tenho explicado, ele continua, ele não tem nenhum escrúpulo com esse tipo de coisa, a ponto de ficarmos totalmente confusos em algumas ocasiões, mais até do que os seres humanos, alvos de suas ações. Agora, uma coisa que pode surpreender você é o fato de que ele muitas vezes as mantém por mais tempo nos vales desagradáveis do que nos picos gloriosos, a despeito do desagrado que isso causa nos seres humanos. E alguns de seus favoritos especiais, entre aspas, são exatamente os que passam por aflições mais profundas e prolongadas. Então veja a sabedoria de C.S. Lewis aqui. E ele ensinando aqui, às vezes ele está falando, os demônios ficam perplexos, porque Deus faz os seus filhos sofrerem, ele vai dizer, poxa, Deus mesmo está fazendo mal com eles. Mas ele percebe, mas na verdade é um aparente mal, porque tudo isso ele está fazendo só para os beneficiar.
E ele vai dizer, e olha só, não se escandalize, porque às vezes é estranho o método dele, porque às vezes ele mantém esses seus filhos muito mais tempo nos vales desagradáveis do sofrimento do que nos picos gloriosos. Praticamente ele deu aqui para nós toda a métrica da vida cristã. A métrica da vida cristã, meus irmãos, é de altos e baixos. Altos e baixos. De repente você está na glória, daqui a pouco você está no inferno, na boca do inferno, por assim dizer. Daqui a pouco você está na porta do céu, daqui a pouco você cai de novo, está na porta do inferno, na porta do inferno de novo. A nossa vida é assim, ela está lá em cima, daqui a pouco ela cai do nada. Mas daqui a pouco ela sobe do nada. Deus providencia e livra os seus filhos dessas aflições e coloca ele no estado de bem-estar novamente. E aí ele fala, mas às vezes Deus prefere manter os seus filhos, ele falou aqui, alguns dos seus especiais, os seus mais amados, muito mais tempo lá na caverna da aflição, no vale desagradável. Apesar de todo o desagrado que isso causa nos humanos, ou nos filhos de Deus. Vocês conseguiram compreender? Com toda a dificuldade que eu estou tendo de explicar aqui. Conseguiram captar a ideia? Então esse é o princípio, meus irmãos. Não pense você que Deus vai poupar o sofrimento na vida dos seus filhos só porque ele não se sente bem com isso. Deus não está preocupado primariamente com o seu bem-estar. Deus não está preocupado primariamente com a sua felicidade, para você ficar muito felizinho, bonitinho nessa vida. Não. Deus está extremamente preocupado com aquele propósito que Ele tem em mente para você. Lá na frente. Às vezes o seu propósito para você é totalmente o oposto de Deus. Por isso que às vezes a sua vida não dá nada certo. E você tem que parar e refletir e dizer o que Deus está fazendo com a minha vida. Será que eu estou andando para um lado e o que Ele quer é que eu ande para o outro, porque o propósito dele é outro? Então nós temos que começar a aprender a interpretar a atividade providencial de Deus na nossa vida para entender para onde Deus está nos levando. Não à luz da circunstância em si, mas à luz da sua palavra. Porque é na palavra de Deus que Deus fala conosco. Nós temos que tomar cuidado também de não começar a ouvir as estrelas por aí, ouvir as nuvens. Não, as aflições são avisos, são alertas, são correções. Mas ouvir Deus, você vai ouvir na palavra. Então você vai examinar a sua vida através da palavra para ver se não há algo errado. E aí você vai entender o que Deus está querendo comunicar. Não pelo sofrimento em si, mas pelo que Ele diz em sua palavra relacionado a esse sofrimento. Muito cautela neste ponto. Então o segundo propósito, e talvez temos aqui então um propósito principal, mas eu coloquei ele como segundo, é o propósito de quê? Qual o segundo propósito que eu posso dizer aqui para vocês, e que nós vemos nas Escrituras, de Deus nos disciplinar, nos treinar e nos moldar através das aflições? Nós vamos encontrar isso em Romanos 8, 28. O propósito de nos tornar cada filho seu, eu, você, homem, mulher, adolescente, jovem, cada um de nós, Deus tem se somos seus filhos, fomos convertidos, se cremos em Cristo, entregamos nossas vidas a Ele, Deus terá o propósito de nos conformar à imagem do seu Filho, Jesus Cristo. E por meio dessa formação, desse treinamento, dessas aflições, circunstâncias difíceis que passamos na nossa vida, se somos os seus filhos, se nascemos de novo e depositamos a nossa confiança em Cristo somente, Deus está nos formando, nos moldando para nos moldar a sermos mais semelhantes a Jesus Cristo. E se você olhar para a vida de José, você vai encontrar esse propósito também presente. Porque na medida que José passou por todas aquelas aflições que ele passou, e você deve ler depois, de novo, lá em Gênesis novamente, você deve tirar a poeira da sua Bíblia, que está empoeirada lá, e voltar a ler ela, ler Gênesis novamente, e você vai ler de novo, você vai ver isso. Porque você vai ver que com quem José se pareceu muito, por meio de tudo que ele viveu. José se pareceu muito por meio do que ele viveu com Jesus Cristo. E aí o William MacDonald vai fazer o seguinte comentário: José é um dos tipos mais notáveis de Cristo do Antigo Testamento. A W. Pink preparou uma lista de 101 fatos correspondentes entre José e Jesus. 101. Ao passo que Ada Hebershon encontrou 121 características que se assemelhavam à vida de Cristo. Por exemplo, José era amado de forma especial pelo seu pai. Jesus era amado de forma especial pelo seu pai.
Esse é meu filho amado em quem me comprazo. José censurava os pecados dos seus irmãos. Jesus censurava os pecados dos seus irmãos judeus. Lembra? Os fariseus, raça de víboras. Jesus tinha uma palavra suave com as prostitutas, com os publicanos, com os pecadores. Mas Jesus tinha uma palavra extremamente dura para com os fariseus hipócritas. Vocês percebiam isso? Vocês vão perceber como ele era extremamente duro com os fariseus. Censurar os pecados de seus irmãos, os judeus. Vamos continuar, dando alguns exemplos. Ele era odiado por seus irmãos, e os judeus odiavam a Jesus, tanto que entregaram ele aos romanos, que por sua vez o crucificaram, e ele foi vendido por seu irmão, aos seus inimigos, assim como ele foi vendido por Judas, aos seus inimigos. José foi punido injustamente. Lembra? A esposa de Potifar acusou ele de pecado que ele não cometeu, mas ele foi preso, ele foi punido injustamente. Jesus, na cruz, pagou não pelos pecados deles, mas pelos nossos pecados. Entende? Não que houve uma injustiça lá, ok? Mas há um paralelo próximo aqui. Ele assumiu o nosso pecado como um sacrifício propriatório para cumprir a justiça. E ele foi exaltado no final das contas. Aquele que todo mundo diz, matamos ele, acabamos com ele. De repente ele aparece sendo exaltado. Pô, quem é o rei do Egito? É nosso irmão. Mas nós não matamos ele. Ele ressuscitou e se tornou o Senhor de tudo. Olha como a vida de José se assemelhava muito ao que viria depois ser uma leve aproximação aqui de Jesus. Aquele que o mataram, este ressuscitou, e este veio a ser o governador do mundo todo. E um dia os seus irmãos que o mataram o verá e vai dizer, não foi esse que nós matamos e crucificamos? Pois é, ele agora é nosso rei, é nosso Senhor, e toda língua e todo joelho terá de se dobrar diante do Senhor Jesus Cristo. Ele que foi vendido por seus irmãos, odiado por seus irmãos, crucificado na cruz pelos seus irmãos, este é o Senhor da glória, e teremos que se ajoelhar a ele. Meu irmão, minha irmã, se você está aqui, você ainda não se ajoelhou ao senhorio de Cristo, a palavra de Deus está dizendo a você, se ajoelhe diante dele hoje, entregue a sua vida para ele hoje, porque mais cedo ou mais tarde, toda língua confessará que ele é o Senhor, e bem-aventurados é aqueles que hoje fizerem isso, que hoje dizer, Jesus, tu és Senhor, seja o Senhor da minha vida, Jesus, tu és o Senhor que morreu pelos meus pecados, assuma meus pecados, toma eles sobre si, para que eu não precise tomá-los no inferno eternamente. Glória a ti, Senhor, a ti a minha vida. Se você não fizer isso hoje, a sua situação no final será sem volta em relação à condenação, e mesmo assim você terá que se dobrar diante do senhorio de Cristo. E Paulo vai afirmar então que todas as coisas são usadas por Deus para este propósito específico. Qual? O segundo propósito da disciplina formativa, que é conformarmos à imagem e semelhança de Cristo. Se você ler com mais clareza, com mais perspicácia, Romanos 8, você vai entender que o propósito é esse, nos conformar à imagem de Cristo. Você vai ler lá assim, ó, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas nós só usamos essa parte do versículo. Mas nós temos que continuar vendo o versículo que diz, daqueles, ele está dizendo, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, estes que são chamados de acordo com o seu propósito. Que propósito que é esse? Ele vai dizer, ele vai explicar, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então todas as coisas que cooperam para o meu bem, todas as coisas cooperar para que eu seja mais parecido com Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui para nós. Todos aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E ele explica, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes o seu Filho. Então, quais são as coisas que estão cooperando para o bem? Que Paulo vai listar logo em seguida. Ele vai dizer o seguinte, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então ele vai dizer, as angústias, as aflições, a perseguição, a fome, a nudez, a espada,
todas as aflições que estão ocorrendo na nossa vida, é nessas coisas, é por meio dessas coisas, mas em todas essas coisas ele vai dizer, somos mais do que vencedores. E existe uma explicação muito profunda aqui no significado que ele quer tratar, porque ele fala mais do que vencedores aqui. Para resumir, tentar resumir, basicamente o que ele está dizendo é o seguinte: você vencer uma nação, você é vencedor. Mas você vencer uma guerra, vencer uma nação, e aquela nação agora se tornar o seu servo, e começar a trabalhar para você agora, e começar a te favorecer agora, te fortalecer agora, isso significa ser mais do que vencedor. Vencer uma nação por si só, você é vencedor. Mas quando você vence uma nação e ela te serve a partir de agora, você é mais do que vencedor. Então é muito provável que a ideia que Paulo está tratando aqui seja esta. Porque ele fala, o que nos separaram do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez. Ele vai dizer, mas em todas essas coisas, não é apesar disso, nós somos vencedor. Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Por quê? Essas coisas, tribulações, angústia, sofrimento, nós não só estamos vencendo elas, pela graça de Deus, pelo poder de Deus, mas essas coisas estão nos servindo a nos moldar, a sermos mais a imagem de Jesus Cristo. Entenda o que é ser mais do que vencedor, não é apesar do sofrimento eu sou mais que vencedor, não, é por meio do sofrimento, e é justamente esse sofrimento que são instrumento de Deus para servir você, te transformando, te moldando, te conformando à imagem do seu filho, e isso é glorioso, porque isso é o maior bem que Deus poderia fazer a qualquer um dos seus filhos. Aliás, a qualquer ser humano, a coisa mais gloriosa que Deus poderia fazer com qualquer ser humano é conformá-los à imagem de Jesus Cristo. Ser igual a Jesus, meus irmãos, é o ápice máximo de nossa existência, do significado da nossa vida. É a coisa mais gloriosa que Deus poderia fazer com qualquer um de nós. É a coisa mais maravilhosa, meus irmãos. Não é ser rico, não é ter bem-estar, não é ter felicidade, como esse mundo está vendendo para nós. A coisa mais maravilhosa que Deus poderia nos dar é nos conformar à imagem do seu Filho, é nos fazer semelhantes a Ele. Nós seremos mais felizes, nós seremos mais bem-aventurados, nós seremos mais cheios de significado e de glória, e nos regozijaremos mais, e o amor de Deus por nós será como que ampliado, não no seu amor, mas nossa percepção do seu amor será ampliado, nós seremos grandemente regozijantes e felizes, e é isso que nós precisamos para viver eternamente com Ele. Essa semelhança, essa santidade, essa justiça, essa proximidade com Deus. É isso, meus irmãos, que Deus deseja, e esse é o propósito com Ele, quando Ele nos salva. Nos tornar semelhantes a Cristo e nos aproximar dEle, nos adotar como seus filhos e nos abraçar em seu amor, em sua família, e isso é uma preparação para a eternidade. Porque o autor aos Hebreus vai dizer que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então que glória maravilhosa é essa, que Deus está usando as aflições da minha vida para me santificar, porque se Ele me santificar, eu verei o Senhor. Entende a glória disso tudo? Nós estamos o tempo todo focados em nos livrar do sofrimento. Deus está preocupado o tempo todo em nos dar sofrimento para nos moldar, e nós estamos preocupados em nos livrar dele. Deus está preocupado em colocar em nossa vida. Percebe como nós vamos na contramão de Deus? Por não entender os propósitos de Deus para nós e por não entender os métodos de Deus para nós. Nós temos que parar de lutar contra a providência de Deus, entender os seus propósitos para nós e andar em harmonia com isso. Aí nós iremos crescer. Aí nós deixaremos de estar estagnados na vida cristã e na vida como um todo. Quando começarmos a caminhar na mesma direção que Deus está caminhando conosco. Que direção é essa? Está aqui nas Escrituras. Há funções específicas que Deus tem para nós, cumprimos, nós vamos enxergar na medida que vivemos, mas a palavra de Deus vai nos dizer esse propósito específico de nos conformar à imagem e semelhança dele, e que os sofrimentos que ele nos providencia em nossa vida estão causando isso, nos conformando à imagem de Jesus Cristo. E agora eu preciso correr um pouquinho aqui. Há uma frase, meus irmãos, que afirma o seguinte, eu não consegui encontrar o autor dela. E a frase diz o seguinte: sem um pouco de sofrimento, ninguém pode ser santificado.
Aí você vai dizer, mostra a base bíblica disso. E aí vai estar lá em Pedro, o apóstolo Pedro escreveu, capítulo 5, versículo 9 ao 11, o seguinte: Pedro vai dizer à igreja lá que estava sofrendo: resista-lhe, firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais ao de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar vocês. Olha o que ele diz: o Deus de toda glória, que os chamou a ser felizes nesse mundo. Não, os chamou a sua eterna glória, meus irmãos. Alinhe o foco de vocês, alinhe o propósito de vocês com o propósito de Deus. Ele os chamou a sua eterna glória, não a glória deste mundo. Entendem? Ele que chamou a sua eterna glória, ele vai continuar. Depois de vocês terem sofrido um pouco, Ele vai aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Como? Depois do que? Do sofrer. O sofrimento é o meio que Deus irá usar para te aperfeiçoar. Pedro está dizendo. O sofrimento que Deus está fazendo vocês passar, Pedro está dizendo, estão firmando vocês. O sofrimento que Deus está fazendo vocês passar, estão fortificando vocês. O sofrimento que vocês estão passando, estão fundamentando vocês. Estão preparando vocês para a glória eterna. E ele vai dizer, depois do sofrimento, vocês são aperfeiçoados. Por meio do sofrimento, vocês são aperfeiçoados. Porquanto, Pedro vai dizer um pouco antes na sua carta, capítulo 2. Porquanto, Pedro vai dizer, por isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguires os seus passos. Sofrimento jamais é algo estranho à vida do cristão. Muito pelo contrário, é o chamado dele. Cristo sofreu deixando um exemplo para vocês seguir os passos dele. Foi o que ele disse: quem quer vir após mim, você quer vir após mim? Pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo, venha e me siga. É a mesma ideia, ele deu o exemplo, só temos que seguir as suas pisadas. Jamais achando coisa estranha no sofrimento, antes entendendo o que os sofrimentos estão fazendo, o que Deus está fazendo por meio dos sofrimentos em nossas vidas. Temos que entender isso. O terceiro propósito, então, eu gostaria de destacar, relacionado com esse da semelhança com Cristo, e que eu já mencionei aqui também um pouco dele. A disciplina formativa de Deus tem um propósito de, em terceiro lugar, nos deixar prontos para a glória. Nós vamos ver nas Escrituras uma relação muito forte, clara, que Paulo vai colocar para nós, e Hebreus, o livro do autor aos Hebreus vai colocar também para nós, que há uma relação muito clara de que os sofrimentos que nós passamos como cristãos estão nos preparando para a glória. E agora você vai ver, por exemplo, em Romanos, capítulo 8, Paulo vai dizer assim, por isso, ele vai dizer, não desfalecemos, não desmaiamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, olha a palavra que ele usa, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. A leve e momentânea tribulação, que se você conhece a vida de Paulo, você vai saber que de leve e de momentâneo não tinha nada. O sofrimento da vida de Paulo era pesada e era a vida toda. Mas ele considera isso leve e momentânea, porque tudo isso está produzindo. Olha a ideia, a produção, está produzindo o quê? Um peso de glória muito excelente. Que peso de glória é esse, meus irmãos? É o peso da glória que ele receberá na eternidade. Meus irmãos, lembre-se do todo o ensino bíblico a respeito dos galardão. Sim, todo o ensino bíblico a respeito dos galardão tem uma relação direta com os sacrifícios, os sofrimentos que nós passamos por essa vida, quando é por amor a Cristo, por causa de Cristo. Mas ainda ultrapassando esse ponto do galardão, os sofrimentos estão nos preparando para uma glória eterna, meus irmãos. E ele vai colocar um peso de glória, porque o peso da glória está relacionado com o peso do sofrimento que ele viveu. E assim por diante.
A minha exposição aqui não está tão precisa. Logo o Alberto vai expor Romanos, ele vai expor esse texto um pouco mais preciso para vocês aqui. Não estou sendo tão preciso. O que eu quero destacar é que os nossos sofrimentos têm uma relação direta com a glória. Ok? Ainda que minha exposição não for precisa, aí perdi o texto aqui. Romanos 8 também, logo à frente, Paulo vai continuar dizendo, ele vai dizer assim, ó, se somos filhos, e sempre perceba isso, meus irmãos, se somos filhos. Se você não é filho, tudo bem que a sua vida é feliz e sempre bem. Agora, se você é filho e está sofrendo, então você tem que entender isso. Se você é filho, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Mais uma vez, os sofrimentos têm uma relação direta, nos preparando para a glória. E ele vai deixar claro, se com Ele, juntamente com Ele, sofremos. Uma coisa é resistir aos sofrimentos, murmurando. Outra coisa é eu ser grato e me regozijar porque eu estou em Cristo e glorificar a Deus por meio do meu sofrimento. É diferente. Não confundam resistir ao sofrimento e dizer, eu não tô sendo rebelde, eu estou sofrendo mesmo aqui, aguentando aqui porque eu sou crente, né? É isso aí. Não é somente isso. Você tem que conseguir encontrar motivos para dar graças a Deus por sofrimento, enxergar o que Deus está fazendo com você, a ponto de você encontrar o motivo de dizer, obrigado, Deus. Porque isso em si é ruim, mas o que isso está produzindo é muito bom. Obrigado, Senhor, por eu ter passado por isso. Ainda que é desagradável em si a situação. Como Hebreus 12 vai dizer, que a disciplina no momento não é motivo de alegria, mas depois produz, e aí ele continua. Então, mais um último texto ali, que na verdade eu já disse, né? Paulo vai continuar, né? Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Então, a força que dava coragem, ousadia e força mesmo para sustentar Paulo no sofrimento, é que ele estava focado na glória. E ele comparava tudo isso muito leve. E nem dava para se comparar tudo isso com aquilo que Deus irá nos dar em glória por meio de Cristo Jesus. Então, olha a relação aí então do sofrimento nos preparando para a glória. Esse é o terceiro propósito. E um último propósito que eu vou só mencionar de passagem, não vou entrar nele, mas que eu poderia, e talvez você pode estudar sobre isso também, eu poderia destacar um quarto propósito que nós temos nas Escrituras. Seria o propósito de quê? Os sofrimentos e essa disciplina formativa, esses diversos treinamentos que Deus está nos dando em nossa vida, ele tem um propósito também de nos fazer conhecer mais o Senhor do que antes. Porque uma coisa é certa, meus irmãos, quando você passa por uma aflição terrível, você não sai no final o mesmo que você era antes. E o seu conhecimento de Deus não é mais o que era antes. E eu gostaria de usar como exemplo o grande exemplo clássico dessa disciplina formativa, que é Jó. Por que era formativa? Porque não era corretiva somente. Jó não pecou um pecado específico por isso ele estava sofrendo. Não. Jó estava sendo esmagado por Deus, não por um pecado específico que ele cometeu. Se você gostaria de destacar um motivo, mas você pode destacar o seguinte: Jó ainda não era aquilo que Deus queria que ele fosse. E aí Deus o colocou naquele crivo, naquele sofrimento. E aquilo tudo formou nele, formou um novo Jó. E o conhecimento de Jó aumentou. E aí ele vai dizer no final, capítulo 42, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por meio do quê? Por meio do sofrimento. Nosso conhecimento de Deus aumenta. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza, porque agora eu vejo que eu sou um pecador. Aquilo que eu era pulou para fora durante a aflição de Jó, porque uma coisa que vai acontecer com você quando você sofrer é que o seu lado mal, o lado ruim vai pular para fora e você vai poder se arrepender. Você vai poder reconhecê-los e Deus quer botar isso para fora justamente para parar essas arestas. E aí você vai dizer: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. E ele vai dizer: e agora eu me abomino até o pó, eu me arrependo, eu reconheço o meu pecado, e agora eu vou mudar isso, porque você está mudando isso em mim. E agora, um último ponto que eu gostaria de destacar, que é muito importante, é: quais são os meios que o Senhor se utiliza para essa formação? Quais os meios? No caso de Jó, Deus usou a morte dos filhos, a perca de bens ou de condição financeira, você vai ver isso em Jó,
a perca da saúde, a perca da paz, a perca dos amigos, as palavras amargas ou duras que nos são dirigidas, tudo isso são os meios que Deus está usando na vida de Jó como disciplina formativa. No caso de José, olha bem, o amor de alguém por nós pode ser um meio de Deus nos dar disciplina formativa. Porque o amor do pai de José, por ele, levou ele a uma situação complicada com os seus irmãos. Mas não só o amor, o ódio de alguém por nós pode ser usado também por Deus, e está sendo usado por Deus, como disciplina formativa. Os pecados dos outros contra nós são meios que Deus usa como sua disciplina para nos moldar. Sim, as intenções malignas dos outros em relação a nós produzem os propósitos de Deus na nossa vida. Então veja que quando alguém pecar contra você, até nisso você vai ter motivo para dar graças a Deus, porque isso Deus usa para moldar alguma coisa em você. Acidentes, prejuízos diversos, crises, perca de emprego, situações afetivas diversas, injustiças diversas, violências, brigas, chuva, sol, fome, sede, doenças, dores e tudo mais, meus irmãos, que providencialmente Deus está governando a nossa volta, que estão nos ocorrendo, meus irmãos, são meios de Deus usar para nos moldar. Essa é os meios da disciplina formativa. Temos alguma pergunta interessantíssima para nós fazer aqui agora. E quanto aos ímpios? E quanto aos ímpios? Aqueles que, ímpios é um termo que a Bíblia usa para se referir àqueles que não servem a Deus, que não têm um compromisso absoluto com Deus, de submissão total a Deus. Ímpios é aquele que não é crente. Ímpio é aquele que não confiou a sua vida inteiramente a Cristo. Ele pode até gostar de Cristo, ele pode até ir para a igreja de vez em quando, mas ele não entregou totalmente sua vida a Cristo. Ele é um incrédulo, ele ainda não é um filho de Deus no sentido mais preciso do que Deus pretende que nós sejamos, por meio da regeneração e da conversão. E quanto a estes? Eles também sofrem, certo? Praticamente as mesmas coisas acontecem com ele, acontecem conosco. Ou o que acontece conosco, acontece com eles. E quanto a eles? Será que essas verdades são iguais para eles? Será que as aflições dos não crentes, as adversidades, catástrofes que ocorrem em suas vidas, são para transformá-los, para que glorifiquem mais a Deus ao serem transformados à imagem de Jesus Cristo? É claro que não. Aqui, meus irmãos, é que nós vemos a diferença vital e fundamental entre os filhos de Deus e os filhos das trevas. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Aqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem. Mas e aqueles que não amam a Deus? Nós vamos encontrar o que, meus irmãos, nas Escrituras? Que os ímpios, por meio das aflições, são abatidos e destruídos. E não podem dizer como Paulo: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Abatidos, mas não destruídos. Não. Nós temos visto, por exemplo, casos de suicídio atrás de suicídio. Nós temos visto, por exemplo, muitos casos de pessoas se afundando no álcool, nas drogas e perdendo tudo e sendo destruídos, consumidos totalmente por causa das aflições, porque as aflições não estão sendo para o bem deles, antes estão sendo para a sua destruição. Isso que a Escritura nos diz, para que você possa ver o quanto a Bíblia fala a esse respeito. Poderíamos citar Provérbios que diz: o caminho dos justos é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Todos conhecem esse versículo, mas não conhecem a continuação, que vai dizer o seguinte: mas o caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Vocês percebem isso? Os ímpios não estão sendo favorecidos por meio das circunstâncias, antes estão sendo destruídos. Quantos de vocês, quando vocês sofrem, vocês acham que vocês são destruídos? Quando na verdade Deus está fazendo bem para vocês, beneficiando vocês, como C.S. Lewis diz. Os ímpios sim é que estão sendo destruídos por meio das aflições. O salmista vai dizer: como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas. Como a cera se derrete perto do fogo, assim os ímpios somem da presença de Deus. As aflições na vida dos não crentes, meus irmãos, estão consumindo eles. Eles não estão melhorando por meio das aflições, eles estão piorando. E se você conhece alguém que é ímpio, vocês vão ver isso. Na medida que as pessoas vão envelhecendo, vocês não veem elas melhorando, vocês veem elas se endurecendo cada vez mais e ficando cada vez piores. Vocês vão ver isso. Ai do perverso, diz Isaías, mas mal lhe irá,
porque a sua paga, o seu pagamento, será o que as suas próprias mãos fizeram. Meus irmãos, os ímpios não são beneficiados por meio das aflições como os crentes são. Há uma diferença vital entre o cristão e o não cristão, entre o filho de Deus e aquele que ainda não se entregou a sua vida a Cristo. Há uma diferença, e principalmente você vai ver essa diferença, sabe na onde? Ainda que hoje vocês não veem a diferença fundamental entre o crente e o ímpio, quando é que essa diferença vital será manifesta diante de todos os olhos de todos? Quando? No fim deles. Veja a diferença, meus irmãos, do fim do ímpio para o fim do piedoso. Salmos número 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Vocês conhecem. Pois será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no tempo certo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Legal. Essa é a vida do piedoso, do cristão, daquele que crê em Deus. Mas ele vai dizer o contraste, meus irmãos. O Salmo número 1 não termina aí. O final vai dizer: não são assim os ímpios. Não são assim os ímpios, mas são como a palha que o vento dispersa. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. O final dos ímpios, meus irmãos. Ainda que hoje os ímpios podem estar muito bem e você muito mal. Mas no final, o final dos ímpios, meus irmãos, será terrível, meus irmãos. Será terrível. E aí, por exemplo, Malaquias vai dizer: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Porque eis que aquele dia, que dia? Dia do julgamento, vem ardendo como forno. Todos os soberbos, todos os que cometem impiedade serão como palha naquele forno. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Vejam, meus irmãos, o fim dos ímpios. Vejam, meus irmãos, a diferença entre a vida dos ímpios e a vida dos piedosos. Ainda que externamente você não vê, mas eles estão piorando cada vez mais, e no final deles será terrível. Romanos 8 vai dizer então, Paulo vai dizer: se somos filhos, mais uma vez, somos também herdeiros. Mas e se não somos filhos? E se você está aqui, você não é filho? Você não é herdeiro. Ele vai dizer: se for herdeiro de Deus, e cordeiro com Cristo, e com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Se você não é filho, você não sofre com Cristo, e você não será glorificado com Ele no último dia. Mas se você é um crente, e você sofre com Ele naquele dia você será glorificado. Percebe a diferença aí? E eu, para finalizar de verdade agora, eu tenho 3 conselhos para te dar, meus irmãos. Resumidamente: se essas coisas são realmente verdade, essas coisas são como são, e eu só te mostrei algumas coisinhas aqui que se você ler essa Bíblia você vai ver depois, e eu te aconselho que você veja, porque está tudo lá. 3 coisas: pare de reclamar. Toda vez que você reclama, a menor reclamação que for, você está reclamando do que Deus fez. Simples assim. Mas foi doído. Mas eu sofri. Mas ele pegou contra mim. Mas não sei o quê. Mas não sei o quê. Pare de reclamar. Toda vez que você reclama. E a Bíblia vai dizer um critério triplo de quando que você está reclamando ou murmurando. A primeira dela é quando você está se queixando do que está acontecendo com você. Não importa o que está acontecendo com você, meus irmãos. Se você está se queixando, você está se queixando do que Deus está fazendo. Você está reclamando, você está murmurando. Isso é um pecado grave. Terceiro critério a você perceber quando você está reclamando: quando somos arrogantes, entendendo que somos maiores do que os outros. Lembra quando você nunca pensou assim: por que comigo? Por que eu? Quando você é arrogante, acha que você é melhor do que os outros, porque não pode acontecer com você isso que acontece com os outros. Então você está reclamando. Terceiro critério que você não percebe: quando invejamos as outras pessoas ou a condição delas. Isso é uma característica da murmuração. Quando invejamos os outros ou a condição dela. Essas atitudes representam então a falta de aceitação da nossa condição. Não estamos aceitando o que Deus está fazendo através de nossas vidas. E Paulo vai dizer que isso é uma marca da impiedade. Judas não o Iscariote, vai dizer que isso é uma marca muito grande do ímpio. Porque ele vai dizer assim: estes são murmuradores, ele falando dos ímpios, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes. Ele não está falando aqui de um crente que estava falando, está falando de um ímpio. E ele vai dizer assim: murmuradores, queixosos da sua sorte.
Você já viu alguém sempre se queixando da sua sorte? Você conhece alguém assim? Além de ela estar pecando um pecado gravíssimo contra Deus, é uma pessoa difícil de estar com ela, não é? Faz muito mal para nós, isso. Meus irmãos, se Deus está regendo todas as circunstâncias, a primeira coisa que nós temos que aprender é parar de reclamar. E começar a procurar motivos para dar graças a Deus por aquilo ali. Isso é difícil, é muito difícil. Porque a natureza humana ela é de reclamar. Mas o que Deus está dizendo para nós, por exemplo, Paulo em 1 Tessalonicenses, é o quê? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo, Paulo, em tudo dai graça, em tudo sejam agradecidos, em tudo façam o favor, o esforço mental de entender o aspecto positivo daquilo ali para dar graças a Deus. É o que Paulo está dizendo para nós, é o que Cristo está dizendo para nós na sua palavra. Segunda coisa, não lute, pare de lutar contra as providências de Deus, pare de recalcitar contra os aguilhões, porque esse é o ponto. Deus está nos disciplinando e nós estamos querendo nos livrar da aflição, alguns passando campanha de 7 dias para se livrar da aflição, quando a aflição é o que Deus está fazendo na vida dela para poder moldá-la. Pare de lutar contra a providência de Deus. Tiago vai dizer, e tem uma relação com isso, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Verso 10, humilhai-vos perante a mão do Senhor e ele vos exaltará. Tem pessoas que o Senhor vai resistir, porque você está orgulhoso, não quer se submeter a Deus. Deus diz, Tiago vai dizer, Deus resiste ao soberbo. Tem pessoas que Deus vai resistir ela até o último dia, porque ela não submete, ela não se humilha, ela não se põe debaixo da providência de Deus, ela fica lutando contra o sofrimento, em vez de entender a voz de Deus, gritando com ela através do sofrimento. Paulo teve que cair do cavalo e ficar cego, porque ele não caiu do cavalo, mas tudo bem. Paulo teve que cair enquanto ele estava com o cavalo, ou seja, em cima do lado, mas para ele ouvir a voz de Deus, e aí ele ouviu. A quem você persegue? Paulo, por que está lutando, Paulo? Se submeta. E aí ele submeteu e a coisa andou. Então que isso seja com você. Por último lugar, essa palavra, essa é uma verdade, meus irmãos, tudo que nós falamos aqui é uma verdade extremamente consoladora. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que eu serei não depende de mim, nem da minha esperteza. Se Deus é que está controlando a minha vida, e Ele sabe os propósitos que Ele tem para mim, tudo aquilo que eu vou ser não depende de mim, nem da minha esperteza, nem da minha malandragem, nem do meu jeitinho. O que eu tiver que ser, eu serei, porque Deus está providenciando isso, porque Ele vai guiar a minha vida para isso. E se eu não for nada, nos olhos humanos, não importa, eu simplesmente fui aquilo que Deus quis que eu fosse, porque a providência dele regiu a minha vida para ser nada. Aos olhos dos homens, claro, né? É porque sabe o que é ser tudo hoje em dia, né? Ser famoso, ser conhecido, ter dinheiro, ter carro e essas coisas, né? E às vezes você é um nada, você é um pobrezinho, tem um carrinho mais ou menos, uma casinha mais ou menos, ninguém nunca te conhece, nem os seus vizinhos te conhecem. E você, eu não sou nada. Se Deus quiser que você seja isso, Ele vai providenciar para isso e não há nada que você possa fazer para ser diferente. Então trabalhe em cooperação com Deus e não ao contrário com Ele. Não há menor... Última palavra. E agora é a última mesa, a última frase mesmo, já vou encerrar. Presta atenção. Isso é para consolar alguns aqui. Não há a menor possibilidade do que aconteceu ou o que está acontecendo a você não ter nenhum propósito específico na mente divina. Vamos levantar para nós orarmos? Não há a menor possibilidade do que aconteceu ou do que está acontecendo a você não ter propósito nenhum na mente divina. Não há a menor possibilidade. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos? Ó Senhor Deus e Pai, nós somos gratos pela Tua palavra, Senhor, que nos ensina e que ilumina nossos passos, Senhor, nos mostrando como devemos andar, Pai, e nos mostrando o que está acontecendo conosco e o porquê está acontecendo conosco.
É claro que nós não entenderemos tudo, Senhor, mas a Tua palavra nos ajuda a entender muita coisa, Senhor, de maneira que nós não venhamos a tropeçar sem nem saber no que está tropeçando, Pai, porque nós andamos na luz, Pai, na Tua luz, na luz da Tua palavra, Senhor, e a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, Pai. Ajuda-nos, Pai, a cada um aqui, Pai, a submeter a Tua vontade, Pai, a entender os Teus propósitos pela Tua palavra, Pai, e a andar em harmonia e submeter alegremente, contentemente a Tua disciplina formativa, ao Teu treinamento, Pai. Auxilia-nos, Pai, abençoa-nos pelo Teu Espírito, no nome de Jesus Cristo. Amém.